Sim, hoje é dia 6 de janeiro de 2025, mas ontem nós não fizemos o quê? O nosso devocional juntos. Eu já fiz, mas a gente não fez juntos. Então, hoje a gente vai ler a palavra do dia 5, que foi ontem domingo, ok? E glória a Deus, tá tudo certo, tá tudo bem e vamos seguir, porque às vezes tem dias que a gente tem também, né? Aí as nossas atividades, enfim. Hoje a palavra vai falar sobre aprender a viver e andar no Espírito. Aprender a viver e andar no Espírito é uma coisa muito profunda, porque lendo esse texto e lendo os textos bíblicos e meditando na palavra, a gente vai se dando conta de como a gente está acostumado a viver nas nossas paixões humanas, nas nossas necessidades humanas, e a gente não abre às vezes o nosso coração para que o poder do Espírito Santo de Deus se manifeste em nós, através de nós, nas nossas vidas, ao nosso redor e em tudo aquilo que a gente precisa viver, experienciar, né, no nosso dia a dia, na nossa relação com o Criador. E o que isso significa? Significa que muitas vezes nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, isso está na palavra, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós quem? Nós é muita gente. Nós é muita gente. Vamos explicar quem somos nós. Nós, filhos de Deus, cristãos, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus habita em você, habita em mim. Ok? Vamos deixar aqui claro, porque a gente tem que ser transparente na conversa, né? E isso é uma coisa muito séria, então não dá para dizer assim, ai, todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. Não tem, não. Desculpa, não tem. Infelizmente, a gente não pode falar isso, porque seria uma grande mentira. Eu não vou mentir para você aqui. Então, assim, temos quem? Aquele que se abriu para receber Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, reconhece que Jesus derramou sangue na cruz pela sua vida, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você esteja aí saudável de pé, assistindo esse vídeo maravilhoso comigo, entendeu? Então, assim, tem todo um contexto, né? Somos todos criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus, somos criados por Deus. Todos somos obras do Senhor. Somos. Mas nem todo mundo é filho. Nem todo mundo pode levantar sua mão e dizer assim, paizinho querido, Abba Pai. Ok? Achando que vai receber a resposta. Deus olha um coração sincero, uma oração sincera. Sim, Deus reconhece isso. Mas não pense você que você vai sair aí pelo mundo fazendo o que você acha que você deve, que você quer, e de repente, na hora do arrependimento, porque não é nem... Aliás, na hora do remorso, né? Porque existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso é quando eu fui pego com a boca na botija e aí deu ruim. Aí me dá aquele remorso, não devia ter feito isso. Mas daqui a um tempo, as coisas se resolvem, e aí o que acontece? Eu vou lá e faço de novo. Quem verdadeiramente se arrependeu, não repete. Ou busca não repetir, ou tenta ser melhor, mas remorso não. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Deus está buscando aqueles que têm verdadeiramente um arrependimento pelos seus pecados, pela sua vida pregressa, por aquilo que fez e faz de errado e quer fazer melhor porque se arrepende, porque quer ter um coração limpo, porque inicia a sua oração já pedindo perdão porque sabe que peca todos os dias. Deus está buscando, os olhos do Senhor estão sobre a terra buscando os justos, os fiéis, os honestos de coração, os que estão com o coração quebrantado, buscando a presença do Senhor. Então, aí sim, presença do Espírito Santo de Deus. Aí sim, eu sou templo. Aí eu posso falar, eu sou templo do Espírito Santo de Deus.
Porque, veja, muita gente fala assim, não, todo mundo é templo do Espírito Santo de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Não, não, não. Também não. Não, não, não. Não, não vamos cair nessa balela. Não vou deixar. Jamais permitirei. Gente, todos os caminhos te levam para a Estrada de Santos? Qualquer avião que você pegar, todos os caminhos levam a Roma. Te leva para Roma? Qualquer avião que você entrar. E por que você acha que todo caminho te leva a Deus? Se na própria Bíblia ele diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Qual é o caminho que você está buscando? E aí você vem falar que você é templo do Espírito Santo de Deus? Não é, não é, não é, não é, não é. Então, para sermos templo do Espírito Santo de Deus, temos que reconhecer Jesus, nosso Salvador, temos que reconhecer Deus, que nós somos dependentes de Deus, a nossa dependência, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus Pai, e reconhecer que o Espírito Santo de Deus foi deixado nesta terra para cuidar de nós. O Espírito Santo, você já falamos sobre isso, né? Você lembra? É o último que se manifestou na Bíblia, não menos importante, porque a Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se revelou primeiro através dele mesmo, Deus Pai, que falava diretamente, você vai ver lá no Antigo Testamento, diretamente com as pessoas, falava diretamente com os profetas, falou com Abraão, falava face a face com Adão e com os homens daquele tempo. E então veio Jesus, a segunda pessoinha da Trindade. Tcharam! Nasceu. E aí veio em carne, se manifestou, caminhou com o homem, ensinou, foi mestre, deu exemplos, sofreu as nossas dores, como nós sofremos, foi crucificado, subiu ao céu depois de 40 dias para ficar com Deus Pai, assentado ao lado de Deus Pai. Mas deixou conosco, não menos importante, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos guia, o Espírito Santo intercessor, porque a palavra diz que o Espírito intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, antes da gente falar dessa palavra de aprendendo a viver e andar no Espírito, a gente tem que ter uma noção do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é a terceira porque é menos importante. Ela é a terceira porque ela foi a terceira a ser revelada na palavra, e a terceira a ser revelada na Bíblia. Tão importante quanto Deus, tão importante quanto Jesus. Trindade. Unidade. Ok? Então vamos para o devocional de hoje, que é maravilhoso, vai falar muito com você, falou muito ao meu coração, tá falando muito no meu espírito, e eu tenho certeza que vai te abençoar também. Vamos. Então a palavra hoje é aprendendo a viver e andar no espírito. A referência bíblica, a primeira é Gálatas 5, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. A espiritualidade cristã frequentemente é associada ao estado de ser cheio do Espírito de Deus. A trajetória de Jesus ilustra isso claramente. Após ser cheio do Espírito, em seu batismo, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Lembra disso? E emergiu dali no poder do Espírito. Isso está em Lucas 4:1 e depois no versículo 14. Essa experiência marca a transição de estar simplesmente cheio do Espírito para verdadeiramente andar no poder do Espírito. Isso envolve uma dependência contínua do Espírito, reconhecendo e confrontando as nossas fraquezas. Paulo esclarece que andar pelo Espírito significa não se entregar aos impulsos e
desejos da carne, que transgridem os limites divinos. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Este andar é uma jornada de ser guiado pelo Espírito, vivendo segundo uma nova lei. A do Espírito e não da carne, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Este processo de ser guiado acontece em meio à tensão constante entre as obras naturais da carne e o fruto do Espírito. A gente está sempre falando sobre o fruto do Espírito aqui, né? É muito bom isso. Você vê que a palavra, ela vai sempre se confirmando. A palavra, ela vai sempre se confirmando, né? Sempre testificando. Tudo que a gente vai vendo aqui vai uma palavra dá testemunho da outra, ela vai testificando e confirmando a outra. Isso é uma grande bênção. É no aprendizado de como andar que começamos a ver as evidências do Espírito em ação dentro de nós. Os que pertencem a Cristo, nós, têm as suas paixões crucificadas e aprendem a lidar com as fraquezas para viver uma vida guiada pelo Espírito. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 25. Ser cheio do Espírito Santo não implica automaticamente em ter poder. Não. Mas em permitir que a sua presença habite em nós, capacitando-nos a viver em completa rendição e dependência dele. Isso inclui ser humilde o suficiente para ser ensinado e fortalecido no nosso interior, experimentando o seu poder em todos os aspectos da vida. Paulo nos lembra que o reconhecimento da nossa fraqueza pode se tornar uma fonte de força. Quando sou fraco, então sou forte. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Portanto, devemos estar continuamente buscando estar cheios do Espírito, falando salmos, louvando sinceramente, orando em todo tempo no Espírito. Já falamos muitas vezes aqui em orar no Espírito, que orar não é só abrir a boca e sair falando. Muitas vezes a gente está ali no nosso momento de silêncio, a gente está orando em Espírito. Há os que dizem que oram em pensamento, mas não é em pensamento, é no Espírito, ok? E vivendo uma espiritualidade que nos liberte para viver a verdade plenamente. E aí nós temos as nossas questões. Eba! Como posso cultivar uma vida diária de dependência do Espírito Santo de Deus? É o reconhecimento da sua dependência de Deus, manifestado através do Espírito Santo. Você não depende do braço da tua carne. Depende de mim. Fabíola, não. Se eu não levantar, não fizer, não resolver, não tomar a frente, as coisas não acontecem. Mentira. Tá se achando, lembra da humildade que a gente acabou de ler agora? Temos que ser humildes. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Porque é Ele que te acorda todos os dias. Eu vou ter que te lembrar isso todo dia. Todos os dias, quando você levanta da cama e recebe um novo fôlego de vida, e você faz assim, acordei. Não foi você, hein? Que ligou o botãozinho. Ó, ok? Very good? Então, é importante a gente saber que a nossa vida, a nossa existência, as nossas realizações, tudo vem do Pai, tudo vem de Deus, manifesto através do Espírito Santo aqui, ok? Então, como eu posso cultivar uma vida diária de dependência do Espírito Santo de Deus? Buscando na palavra, orando, louvando, falando, conversando com o teu Deus, dobrando o teu joelho, buscando direção. Não dependa das opiniões alheias, não dependa da opinião de amigos, familiares, coleguinhas de trabalho, rodas dos escarnecedores, etc, etc. Você tem onde buscar a tua espiritualidade. Você tem onde buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem onde buscar aprender a ser templo do Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia, está na palavra, está num caminhar diferente. Está na transformação do seu entendimento. Na transformação do teu entendimento. É o mindset de Cristo. Tem que mudar.
O mindset de Cristo. É isso que tem que estar em você. Não aqueles do coaching. Entendeu? Como eu posso reconhecer, segunda pergunta, as minhas fraquezas e permitir que o Espírito guie a minha vida? Bom, gente, isso é muito simples. Você reflita aí, você reflita, né? Eu sempre dou aqui um pequeno spoiler, mas você reflita nisso. Como é que eu posso reconhecer as minhas fraquezas? Você se conhece, você bate o olho no espelho, você sabe muito bem onde você erra. Você conhece as suas limitações. Até aqui eu consigo. Até aqui eu sei caminhar. Mas se eu der um passo a mais, o que será que vai acontecer comigo? O que o futuro me reserva? É aqui que você reconhece a sua fraqueza e dependência de Deus. Quais são as suas fraquezas? O que você está idolatrando? Vamos aqui para um exemplo bem simples. Uma das nossas fraquezas. Porque aqui fala das fraquezas da nossa carne, certo? Que nós temos que crucificar, né? Os que pertencem a Cristo têm suas paixões crucificadas e aprendem a lidar com as suas fraquezas para viver para ver uma vida guiada pelo Espírito. Então você sabe onde você peca. O que você está idolatrando? Comprei um carro novo, família. O carro é maravilhoso. Eu não gosto nem que pisa com o pé sujo no meu carro. Você acha que Deus deu um carro para ele ficar o tempo todo limpo, gente? Pelo amor de Deus. Acorda. Aí, então ninguém pode sentar no teu carro, ninguém pode entrar no seu carro. Você fica ali, ó, o tempo todo, ó, alisando aquele negócio, idolatrando, endeusando aquilo. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ninguém tá dizendo que você tem que ser relaxado, as suas coisas têm que ser muito bem cuidadas, porque tudo vem da mão de Deus. E aquilo que Deus nos dá, nós temos que cuidar com zelo. Zelo diferente de idolatria. O que você tá idolatrando? Vai na igreja, pede, Senhor, eu quero a casa dos sonhos, eu quero uma casa assim, Pai, abre as portas, me dá minha casa própria. Aí Deus vai lá e te dá a casa, criatura. O que você faz? Você para de ir no culto. Sabe por que você não tem tempo? Você tá lá encebando a casa lá, ó. Limpa. Tira o pé daí. Não põe a mão aqui. Não toca nisso. Vai ficar com marca de dedo no espelho. E aí, ó, se esvaziou. Se esvaziou. Porque conseguiu a bênção. Então, você conhece as suas fraquezas. Você conhece as suas fraquezas. O que você está idolatrando? É o dinheiro? É o Deus do dinheiro chamado Mamon? É isso que você está idolatrando? Se eu tiver dinheiro, tudo está bem. O dia que eu não tenho dinheiro, eu tô com cara de M. O dia inteiro, porque eu não tenho dinheiro. Porque o dinheiro é o que vai resolver a minha vida. Se eu tiver... Ah, Fabíola, mas ninguém vive sem dinheiro. Vive da provisão que vem do céu. O dinheiro que cai na tua mão, amigo e amiga, é provisão que vem do céu. Quem abriu a tua porta de emprego? A minha capacidade, foi o meu currículo maravilhoso. Sei. E a quantidade de mendigo que tem na rua aí cheio de diploma? Que sofreu uma decepção familiar, amorosa, foi parar na rua. A gente conhece muitos casos assim. Pessoa se desilude da vida. Minha mulher me largou. Quem é o teu Deus? É uma outra pessoa? Sem ela você não sabe ser feliz? Então Deus não te preenche. Então você não é cheio do Espírito? Você é cheio do que alguém pode te dar. Você é sedento, não da palavra. Você é sedento, não da presença de Deus. Você é sedento da presença do A, do B, do C, do D, porque se não estiver na sua vida, você não vive, você morre. A vida perde o sentido. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, está na palavra. Onde é que está o teu coração? Onde está o seu coração? Onde você tem se colocado? O que você está buscando realmente para a tua vida?
São questões que você precisa começar a se fazer. São questionamentos, sabe? Que você precisa começar a buscar o que eu estou buscando, o que eu quero realmente para minha vida. Qual é a vida que eu quero viver? Porque se dinheiro trouxesse tanta felicidade, não ia ter tanta gente que se suicida tendo dinheiro, se droga até ter uma overdose. Cheio do dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Será? Dinheiro é bom e é lícito que nós tenhamos o melhor dessa terra. Você é filho de Deus. É lícito que você tenha. É justo que você trabalhe, batalhe e tenha, sim. Que você tenha um bom carro, uma boa casa, que você tenha uma boa condição, que você consiga realizar sonhos, comprar, comer o que você deseja, viajar, realizar projetos, empreender. É tudo justo. Você é filho de Deus. Você tem que comer o melhor desta terra. É para você que essa terra foi feita. Ontem, na pregação de domingo, eu escutei uma coisa que me marcou muito. Deus, quando fez o homem, colocou o homem numa biboca ou num paraíso? Tô falando para quem acredita na Bíblia, óbvio. Tô falando para quem acredita na criação do homem através de Deus. Não no Big Bang, blá, 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 do macaco, sei lá da onde. Deus te colocou numa boca? Deus te criou para viver mal? É claro que não. Deus te criou para viver no paraíso, para te dar o melhor dessa terra. Então, criatura de Deus, se torne filho. Torne-se filho. Abra-se. Tira o que está sujo dentro de você. E permita que o Espírito Santo de Deus encontre espaço. Só que Deus é educado, o diabo não, ele entra pela brecha. O diabo, ele entra pela fresta. É aquele pequeno errinho aqui, a mentirinha ali. Deixa pra lá aqui. Ninguém tá vendo. O diabo, ele entra na tua vida pela brecha, porque ele é ladrão, sorrateiro, sujo. Mas Deus é educado. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Mas você tem que abrir essa porta para que ele entre e venha cear com você. Você precisa abrir essa porta. É você que abre a porta. É você que diz, Senhor, eu te aceito, eu te reconheço. Eu entendo, eu creio que o Senhor é o meu Criador. Creio que Jesus é o meu Salvador, se entregou por mim, é o meu resgatador. Redimiu todos os meus pecados e eu sou nova criatura. Então eu quero andar como nova criatura. Então eu quero me esvaziar de todo o pecado e essa sujeira que há dentro de mim, para que Deus possa colocar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo encontre um ambiente agradável, para que o Espírito Santo encontre um ambiente propício para ele agir, para ele habitar. O que tem na casa suja? Tem barata, tem rato, tem mosca, tem formiga. Deus não vai habitar no meio da sujeira, veja bem o que tem dentro do seu coração. Preste atenção nisso. Vamos para a próxima pergunta, que seria: como posso incorporar a prática de estar continuamente cheio do Espírito Santo de Deus em minha rotina diária? E aí, aqui no final, a gente vê que está muito claro. Olha aqui, ó, falando os salmos. Olha aqui. Portanto, devemos estar continuamente buscando estar cheios do Espírito Santo, falando salmos, louvando sinceramente, orando em todo o tempo no Espírito e vivendo uma espiritualidade que nos liberte para viver a verdade plenamente. Conhecereis a verdade te libertará. Então, como é que você vai viver isso? Você vai viver isso exatamente, desculpa aí,
É o meu marcador. Exatamente. Você vai viver isso de que forma? Buscando. Buscando todos os dias, louvando todos os dias, agradecendo todos os dias, clamando todos os dias, orando todos os dias. Ninguém tá falando pra você ficar o dia inteiro, 24 horas por dia orando. Mas caramba, meu. Você vai falar pra mim que você não tem 5 minutos pra você dedicar pra Deus no seu dia? Você não tem 10 minutos? Pega o seu cronômetro e veja quanto tempo você fica rolando a tela do seu celular no Instagram, no TikTok, Facebook, para os mais antigos também, que gostam, entendeu? Quanto tempo? Lendo notícia 20 vezes a mesma notícia nas páginas de notícia. Ah, esse vídeo é tão engraçado, e o WhatsApp? Não, isso aqui eu preciso mandar pro fulano porque ele vai se matar de rir. Você fica 1 hora, você fica 2, você nem percebe. Esse fim de semana eu vou maratonar uma série, nossa, menina, uma coisa mais maravilhosa que, olha, vai lançar, eu não posso perder. Gente, você consegue ficar sentado 5, 6, 7 horas na frente de uma televisão, maratonando e comendo porcaria, se enchendo de tranqueira. Não tá fazendo nem bem nem pro corpo, nem pro espírito. Mas 10 minutos para Deus é muito. É, porque você sabe, né, Fabíola? Eu dobro meu joelho, aí eu falo, obrigado, Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha casa, obrigado pelo alimento, amém. Pronto, 30 segundos, deu. Não espera para ouvir a voz de Deus. Lembra que a gente falou essa semana sobre oração? Sobre os tipos de oração? Só que a gente ora, mas a gente esquece do quê? A gente esquece de esperar Deus falar. A gente quer falar e muito, e não deixa Deus falar com a gente. Porque você acha que a partir do momento que você fechou sua boca e falou amém, acabou. Opa, cumpri minha parte, bati o cartão. Ô Senhor, tamo ok aí, hein? Eu e você e eu. Gente, isso é muito louco, mas acontece. As pessoas acham que a partir do momento que ela falou amém, acabou a oração. Ela não dá um tempo. Ela não dá um tempo, ela não consegue ficar 2, 3 minutos em silêncio para sentir paz. Porque a oração tem que trazer paz para você. A oração tem que trazer paz no teu coração, no teu espírito. Tem que te trazer um refrigério, tem que te trazer um bem-estar. Tem que te trazer uma direção, tem que te trazer alguma coisa. Ai, deixa eu orar rapidinho, vai começar a minha novela. Jesus. Ai, Deus, desculpa, mas eu sou obrigada a falar. Sou obrigada a falar, gente. A gente faz isso, a gente não, porque eu não assisto novela, mas assim, a gente que eu digo é o ser humano, né? As pessoas aí, tal. Pá. Entendeu? Mas eu também assisto o meu Netflix, o meu streaming, Apple TV, ou sei lá o que das quantas. É claro que eu também separo um tempo para o meu lazer. Mas nada que atropele a minha vida com Deus. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Depois a gente vê as outras coisas e dá para fazer tudo. Lembra que a gente falou lá no dia 1º desse ano? É só organizar, porque organizando dá tudo certo. Organiza o teu dia. Cadê a sua lista de coisas para fazer ao longo do seu dia? Cadê aquela listinha? Cadê o seu caderninho, a sua agenda? Cadê o seu calendário do Outlook? Cadê? Cadê o calendário do seu celular, que é onde você mais mexe, para ele apitar para você? Uma vida desorganizada realmente não vai caber Deus, gente. Não vai. Primeiro porque Deus não atua no meio da bagunça, a gente já falou sobre isso. Também não habita no meio da sujeira, do pecado e etc, etc, etc. Então a gente tem que se limpar. A gente tem que se organizar, a gente tem que se limpar. Isso é importantíssimo. Isso é inegociável. E não é porque eu estou falando, é porque é assim que funciona. Porque está na Bíblia, porque está na palavra, porque é isso. Então a gente tem que ter, sabe? Esqueci a palavra. Mas a gente tem que ter um tempo de ouvir, a gente tem que ter um tempo de silêncio.
A gente precisa ter um tempo de silêncio, é isso que eu quero dizer. A gente precisa ter um tempo de silêncio pra gente ouvir a voz de Deus. É importantíssimo que você ouça a voz de Deus, sabe? Quando a gente falou das orações esses dias e a profundidade na espiritualidade da vida cristã, que a gente falou isso no dia 4, gente, a gente precisa, olha que coisa mais linda de Deus. Esse Deus não é sensacional, fantástico, maravilhoso, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui no meu devocional, porque o meu devocional, vocês sabem, ele é todo escrito, rabiscado e tal, pintado, etc. E eu coloquei aqui, ó, a palavra, ela se renova diariamente nas nossas vidas. Foram anotações minhas, assim, aleatórias, durante a leitura e a oração, porque de manhã, quando eu faço devocional, eu leio e eu oro. E faço as minhas apontações, os meus apontamentos. Coloco aqui os meus motivos de gratidão, coloco aqui os meus motivos de oração e coloco aqui os meus apontamentos. É super importante. Um caderninho, quando você tá orando, colocando ali, sabe, a sua conversinha com Deus, fica tão mais fácil. A minha Bíblia é toda marcada. Porque alguns versículos, eles não são mantras, não é porque você vai falar o versículo e vai invocar que ele vai... Não é assim, gente. Versículo não é mantra, tá? Mas alguns versículos, eles falam tão poderosamente conosco e Deus disse que nós temos que orar a palavra. Será que você pega a palavra de Deus quando você está orando? Você lembra de algum versículo que você possa falar quando você está orando? Será que no dia da sua aflição você fala, Senhor, eu estou num dia difícil, mas a tua palavra disse que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seria atingido. Isso é Salmo 91. Invocar a palavra é diferente de ficar repetindo como se fosse uma reza. Deus quer sinceridade do teu coração. Senhor, eu tô num momento muito difícil, as coisas estão acontecendo, olha a minha vida que tumulto, o cenário, mas a tua palavra disse que eu sou como árvore plantada junto ao ribeiro de águas que no tempo certo dará o seu fruto. Senhor, eu quero dar fruto, me rega com a sua seiva, derrama a sua água sobre mim, se eu estou plantado junto ao ribeiro de águas. Se você não conhece a palavra, você não consegue orar a palavra. Entende? Não é uma vã repetição. A gente falou sobre isso. Fecha a porta do teu quarto e ora e fala com o teu Deus. Que no secreto ouve a tua oração e em secreto te abençoa, te orienta. Tá lá em Efésios. Poxa. Você invoca a palavra, não é repetir, é invocar. Você invoca a palavra quando você está orando, amiguinho, amiguinha. É sério, irmãos. Tem que invocar a palavra. Conversar com Deus é muito bom. Mas invocar a palavra... Senhor, o Senhor disse que eu estou debaixo das tuas asas, lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, essa palavra é para mim, eu estou debaixo da tua sombra, das tuas asas. Essa palavra é minha, Senhor. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Eu tô vendo destruição aqui, eu tô vendo briga ali, eu tô vendo uma confusão acolá. Eu tô vendo uma necessidade, eu tô vendo... E Malaquias, que diz que nada vai te faltar. Que nem o devorador, nem o gafanhoto, nem o migrador vai pegar o que é teu. Trazei os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, diz o Senhor, não diz a Fabíola, Malaquias 3:10. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Você invoca essa palavra de prosperidade sobre a sua vida? Será que você
tá orando a palavra, entende o que eu quero dizer? Com orar a palavra? Se você não conhece a palavra, você não consegue invocá-la. Você não consegue trazê-la para sua oração, para sua conversa com Deus. Orar a palavra. Importantíssimo. E aí, nesses meus apontamentos, eu coloquei aqui que nós precisamos, para ouvir a voz de Deus, olha só, porque a gente falou sobre a meditação bíblica na nossa rotina diária, né? Na profundidade da espiritualidade cristã. A gente colocou aqui. Eu coloquei aqui que a gente precisa de silêncio, a gente precisa de solitude. Solitude não é solidão. Você precisa ter um momento de solitude, só você e Deus. Sem o celularzinho do lado, sem a televisãozinha ligada no mudo. E você ali, ó, só espiando, fritando peixe, olhando gato. Dedica um tempo com seriedade para Deus. Vamos ser sérios nas coisas de Deus, né? Então eu coloquei aqui os meus apontamentos, ó. Que a gente precisa de silêncio para ouvir a voz de Deus, que a gente precisa do nosso momento de solitude, que nós precisamos ter simplicidade, que nós não podemos ficar na superficialidade, mas que nós precisamos de meditação na palavra para ouvir a voz de Deus com profundidade, porque essa meditação ela nos traz crescimento, mas é uma meditação consciente. Porque a palavra mesmo diz, o verdadeiro silêncio envolve mais do que a ausência de fala. Implica em ouvir ativamente a voz de Deus. Jesus praticou essa solitude em diversos momentos de sua vida e ministério, como seus 40 dias no deserto, suas noites em oração, antes de decisões importantes. E seus momentos de retiro para lugares desertos após eventos significativos. Se Jesus, que era filho de Deus, precisou fazer isso, você imagina eu e você. O quanto a gente precisa fazer isso. O quanto a gente precisa de momentos de solitude para ouvir a voz de Deus, para meditar na palavra, para fazer a prática da meditação bíblica na nossa rotina e alcançar uma maior profundidade espiritual. Tem que sair do raso. Tem que parar de ser convencido e virar um convertido. Porque convencido, todo mundo é. Você consegue convencer uma pessoa de que Deus é o Salvador, de que Jesus está na Bíblia. Tá escrito, é verdade, é verdade. Mas e a conversão, a transformação interior? E ser transformado? E se abrir para ser transformado? Como é que é? Aí já é... Porque aí eu tenho que abrir mão, sabe? Disso, daquilo. Eu não quero abrir mão de nada. Nada o quê? Se tudo que você tem vem da mão de Deus. Você não quer abrir mão de nada, o quê? Prazeres carnais? Gente, quando a gente fala em prazeres carnais, às vezes as pessoas entendem um pouco distorcido, então a gente tem que explicar. Que o prazer da sua carne pode ser uma televisão. Aquilo te dá tanto prazer, você fica ali viciado. Tem gente que é viciado em televisão, viciado em celular, viciado em bebida, viciado em pornografia, sim, também, viciado em droga, viciado em compra. Sabe o comprador compulsivo? Tem gente que tem vício de acumular coisa, compra e nem usa. Tá lá apodrecendo, tá lá. Ah, podemos lembrar do programa dos acumuladores. Isso é uma realidade muito triste, aliás. É uma realidade muito triste. É um vazio tão grande que a pessoa tem dentro de si que ela precisa ser preenchida de coisas externas para a sensação de estar num lugar preenchido e seguro. Nada disso tem valor sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo dentro de você. Abre espaço na sua vida. Começa, ó, abrir espaço
para Deus. Medita na palavra. Deus não nos trouxe para fazer uma meditação inconsciente. Olha aqui. A maldição de nossa era é a satisfação instantânea, um verdadeiro problema espiritual. A urgência não está em aumentar o número de pessoas inteligentes, mas sim de pessoas profundas. O que é urgente para nós hoje? Profundidade. Não inteligência, profundidade. Neste contexto, a simplicidade e profundidade são essenciais e alcançáveis por meio da meditação, a meditação bíblica. Diferentemente da meditação oriental, transcendental, que busca esvaziar a mente, a meditação bíblica visa preenchê-la com os pensamentos de Deus, conforme ilustrado no livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 24 a 26. O objetivo da nossa meditação deve sempre ser encontrar Deus. Isso é tão bom. É tão bom, gente. Assim, o silêncio, a solitude e a espiritualidade são pilares fundamentais para a prática da meditação bíblica. E esses elementos são essenciais para alcançarmos uma verdadeira espiritualidade cristã que nos enriquece com a sabedoria de Deus, não com a tua sabedoria humana, não com aquilo que você acha que você entende, não aquilo que te parece lógico, não com aquilo que te parece óbvio. A gente já falou muito sobre isso, sobre o que ser óbvio, o que ser é óbvio para mim. Uhum. Ah, que bom, que é óbvio para você, fico felizes. Então, quando a gente fala em aprender a viver no Espírito, a gente vai pegar a nossa Bíblia aqui, porque a gente falou aqui sobre que Jesus foi guiado ao deserto para ser tentado assim que ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e emergiu dali no poder do Espírito. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e depois no versículo 14. Beleza. Vamos lá, colegas. Então, nós temos aqui Lucas, né? E fala sobre a tentação de Jesus logo depois do batismo. E aconteceu que, oh meu Deus, ser batizado, olha que lindo. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, depois dele viver essa experiência profundíssima com Deus, o próprio Jesus, filho de Deus, veio a tentação. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles 40 dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Olha como o diabo é sujo. Ele usa a sua fraqueza humana. A gente falou sobre isso aqui, né? Mas Jesus lhe respondeu com a palavra. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num monumento todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, novamente com a palavra: está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como o diabo é sujo, ele conhece a palavra, eu já falei isso para você algumas vezes. Ele conhece a palavra mais do que você, que não lê. Tá vendo?
Ele virou para Jesus e falou assim: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Está escrito isso na palavra mesmo, viu? Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas respondeu Jesus: dito também está: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem não conhece a palavra não consegue responder o diabo. Não consegue vencer. Você só vence o diabo através da palavra. Você só vence as situações, as dificuldades, as tristezas, as perdas através da palavra. As tentações através da palavra. Não tem outro caminho pra gente, tá? A gente cristão, nós, vocês, eu e você. Aí depois também, vamos falar sobre... Paulo esclarece que andar pelo Espírito significa não se entregar aos impulsos e desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Coisa maravilhosa isso, viu, gente? As obras da carne e o fruto do Espírito. E aí está na Bíblia. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do céu os que tais coisas praticam. Está na Bíblia. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, é longo ânimo, longanimidade, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E lá em Gálatas, lá no capítulo 5 ainda, mas no versículo 24, lá no capítulo... eu já li para você aqui, ó, no 24 e 25. Se vivermos Espírito também, tá certo. É isso aí. Lá, aí nós vamos para 2 Coríntios, porque Paulo nos lembra, olha só, porque temos aqui, que isso inclui, ser cheio do Espírito não implica automaticamente em ter poder, mas em permitir que a sua presença habite em nós, capacitando-nos a viver o suficiente para ser ensinado e fortalecido no nosso interior, experimentando o seu poder, não o nosso. O seu poder em todos os aspectos da vida. Paulo nos lembra que o reconhecimento das nossas fraquezas pode se tornar uma fonte de força. Isso inclui ser humilde o suficiente para ser ensinado e fortalecido no nosso interior, experimentando o seu poder em todos os aspectos. E Paulo nos reforça, dizendo: quando sou fraco, então sou forte. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Então, portanto, devemos estar continuamente buscando estar cheios do Espírito, falando em salmos, louvando sinceramente, orando em todo tempo no Espírito e vivendo uma espiritualidade que nos liberte para viver a verdade plena. Isso aqui, gente, olha, não tem nem o que falar. É realmente fazer uma meditação mais profunda. Vamos ler essa palavra, porque essa palavra ela é muito importante, ela fala muito conosco. Então, tá aqui, ó.
O apóstolo Paulo, que era cheio de conhecimentos, douto, conhecedor da palavra, Paulo, antigamente, antes de conhecer a Deus, ele se chamava Saulo e ele era perseguidor dos cristãos, tá? Ele foi muito bem criado, muito bem educado, era super inteligente, blá, blá, blá. Se fosse hoje, ele deveria ser, assim, mestrado pós-doc, ok? Em teologia e outras coisas. Foi assim que ele foi criado, tá? No Império Romano. Ele era um perseguidor de cristão. Mas um dia a luz do Senhor veio sobre ele. A luz do Senhor. Deus apareceu para ele em forma de uma luz tão forte que o cegou. E ele ficou cego por 3 dias. E se rendeu ao Senhor. E Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Se converteu. É o maior apóstolo que tem aqui. O que escreveu quantos livros aqui? Quantas epístolas temos aqui de Paulo? Captou a mensagem? Mas ele tinha todo esse conhecimento, ele vivia debaixo de todo esse poder do Espírito de Deus e vivia milagres e operava milagres por onde ia e profetizava e declarava a palavra de Deus e trazia ensinamentos, mas lembra da palavra que a gente acabou de ler? Que fala sobre que nós temos que manter a nossa humildade. Então, para que Paulo continuasse humilde, Deus permitisse que ele tivesse um espinho na carne. E para que não... Olha, está aqui em 2 Coríntios 2, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbesse, esse é o apóstolo Paulo falando, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho da carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse, a minha graça te basta. Deus não foi lá e tirou o espinho da carne de Paulo, não. Ele disse assim, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Espírito Santo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aí vem as credenciais do apostolado de Paulo, né? Tendo me tornado insensato, e isto me constrangeste, eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentados a vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Esses são as credenciais do apostolado. Prodígios, sinais e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós inferiores às demais igrejas, senão o fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Então, a gente precisa ser humilde. Apóstolo Paulo. Porque também, às vezes tem gente que só lê os livros que Paulo escreveu. E a Bíblia é bem grande, hein? Tem muita coisa pra gente aprender na Bíblia, tá? Mas a humildade, esse negócio de que eu sei tudo, eu oro, e quando eu oro o fogo cai, eu faço, eu aconteço. Esquece. Deus vai manter aquele espinho na tua carne todo dia. Lembra que você é dependente de mim. Não sei qual é o espinho na tua carne. Se é uma enfermidade, que todo dia vai te lembrar que você é dependente de Deus. Que você não é um super-homem, nem é uma super-mulher. Você não é super-herói. Você é filho dependente de Deus. Ele pode usar a tua vida com o poder do Espírito Santo de Deus. Ele pode manifestar o poder do Espírito Santo através de você, através da tua oração. Isso significa que se você orar para uma pessoa com sinceridade, com o seu coração limpo,
ela pode ser abençoada? Sim, você pode ser canal de bênção na vida das pessoas. Mas o poder não está em você. O poder atua através de você. O poder está em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O poder não está em você. Esse negócio de falar, eu orei e aí a vida da pessoa melhorou porque eu orei. Não. Você orou e a vida da pessoa melhorou porque Deus agiu na vida da pessoa. Ouviu a tua oração, viu a tua sinceridade, se compadeceu daquela pessoa e estendeu a mão. É a mão dele, não é a tua. Você gosta de falar que eu faço, aconteço, balela. Deus usa a tua vida, você é instrumento de Deus. Você é vaso na mão do Senhor, vaso na mão do oleiro. Então, todos os dias nós temos que ser quebrados e refeitos. Todos os dias nós precisamos ser aperfeiçoados. Não podemos ser dominados pelos problemas. Quando a gente fala em domínio próprio, a pessoa fala assim, ai, é porque tá falando que eu sou descontrolada, que eu grito, que eu esperneio, que eu fico nervoso, que eu fico irado? Também. Mas, às vezes, a falta de domínio próprio, ela pode ser o reverso. Você não tem domínio sobre a sua carne, sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. E aí você fica ou muito lá em cima, ou muito lá embaixo. A depressão é falta de domínio próprio. A ansiedade é falta de domínio próprio. A síndrome do pânico, burnout, é falta de domínio próprio. Não é que não exista uma coisa química que acontece no teu corpo? Sim, existe. Colegas, a gente toma remédio para essas coisas. Ok? A gente toma. A gente toma um remedinho para ansiedade, sim. Toma. A gente toma um remedinho para síndrome do pânico. Opa, a gente toma. Mas isso não pode dominar a sua vida. Isso tem que ser um tratamento, tem que ser um tempo. Isso aí não pode ser um vício. Só vou ficar bem se eu tomar um remédio. Ai, eu esqueci de tomar meu remédio, vou ficar doidão hoje. Não, não vai. Pede para Deus cuidar de você. Ele te criou. Ele te aperfeiçoa todos os dias da tua vida. Busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja um vaso preparado para ser quebrado. Ser refeito, vazio e ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração, o teu espírito, receba o teu Senhor como o teu Salvador. Receba Jesus como o teu Salvador. Se esvazia de você mesmo, das suas coisas ruins humanas e deixa Ele te preencher. Seja templo do Espírito Santo de Deus e deixa Ele te preencher. Você vai experimentar a paz que excede todo entendimento e essa paz também está na Bíblia, ok? Não é palavra minha. Você vai experimentar algo que você nunca viveu, mas para isso você precisa abrir o seu coração e a sua mente e abrir o seu entendimento para receber a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. A gente se fala amanhã. Te amo em Jesus.